Boa noite, eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, essa é a 33ª Janta Filosófica. Caramba, a idade de Jesus Cristo, pô. Aí. A idade Veio do bem a nosso calhar, Senhor. veio bem a calhar. Essa é a janta número Não, mas 30. ele teve todas as idades, né? Ele não viveu a vida inteira com 33. Essa é a idade dele quando ele morreu, né? É verdade, mas é a idade que Jesus morreu e que Olavo de Carvalho morreu. Apareceu na nossa janta. Apareceu na nossa janta. Tá bom. É. Aí, ó. Expliquem essa, ateus. É o cristão e o anticristo? Eu não tô entendendo direito. O que tá acontecendo aqui? Vai lá, Vinícius. O Olavo de Carvalho, ele não morreu com 33 anos, eu posso garantir a todos vocês. Posso garantir ao Luiz Humberto de Campos. Boa noite, Luiz, tudo bom? Posso garantir a Maria Luísa, a Lu. Boa noite, Lu, tudo bom? E eu posso garantir, para além disso também, que... Primeiro, né? Ele é de Campinas, era de Campinas, fez um pouquinho de filosofia na PUC, não terminou, entrou no Partido Comunista Brasileiro, pouco tempo saiu, aos poucos adentrou na astrologia, aos poucos adentrou em diversos tipos diferentes de cultos religiosos, foi tendo conhecimento desses diferentes assuntos, até de fato encabeçar uma maneira bem reacionária de observar o cristianismo e de pensar o mundo a partir dele. E me parece que é interessante tentar observar o que sobra de Olavo de Carvalho no bolsonarismo presente, ou pelo menos, de certa forma, na cultura que permanece após a morte dele. Olavo de Carvalho era um filósofo, acho que não tem problema a gente chamar de filósofo, de nada, acho que isso não é uma discussão, não precisa ser uma discussão, a gente pode chamar ele de filósofo, de astrólogo, de influencer, todos os diferentes funções que ele desempenhava, né? E me parece que o reacionarismo olavista e o reacionarismo bolsonarista se encontram de uma maneira assim muito interessante. E, de certa forma, me parece que o reacionarismo bolsonarista, ele engloba o reacionarismo olavista, né? O reacionarismo olavista é uma das partes, um dos eixos do bolsonarismo. Eu tenho essa impressão. O reacionarismo do Olavo, assim, não pretendo personalizar nele, né? Porque não é como se ele tivesse criado o reacionarismo. Assim como não é como se o próprio Bolsonaro tivesse criado um tipo de reacionarismo específico, né? Ambos, nas suas personalidades individuais, podem ser o centro aqui de alguma conversa, de alguma reconstituição dialética das visões de mundo que passavam, que tinham. No entanto, é interessante partir do princípio, para mim, que ambos se localizam no campo de atuação da formação ideológica reacionária no Brasil, e que se fez atuante, principalmente após o impeachment da Dilma Rousseff. E me parece que deve-se compreender o Olavo de Carvalho como um nó dessas relações que o próprio termo bolsonarismo as tem como implícitas. Antes de iniciar a janta, me parece interessante também expor os pontos principais de uma ligação entre bolsonarismo e olavismo e até mesmo fazer uma contextualização de o que representa o Olavo de Carvalho, quais são os eixos ali, os marcos, na verdade, de sua leitura de mundo. Porque é claro também que pouco nos interessa o seu papel didático enquanto professor de filosofia, tanto faz, né? Nos interessa aquilo que de fato faz a diferença, aquilo que fez a diferença, que foi principalmente a sua leitura política e a sua leitura social e cultural. Ele compreende que, Olavo de Carvalho compreende que no início do século XX, uma certa inteligência comunista teria se reunido, literalmente, conversado de maneira racional, ali tomando chá, debatido de maneira pormenorizada, até chegar a uma conclusão específica. E essa conclusão que funciona como uma explicação, um plano. Na ideia de Olavo de Carvalho, George Lukács, Horkheimer, Adorno, Gramsci teriam concluído que o capitalismo era pequeno demais para receber as críticas que eles faziam, e havia um novo alvo, talvez,
um novo alvo que seria mais eficiente criticar, que seria a própria civilização judaico-cristã. Para Olavo de Carvalho, a disputa que existe é uma disputa entre a tradição judaico-cristã, a tradição ocidental que ele chama, né? Não exatamente o termo judaico-cristã talvez seja tão utilizado, mas cultura ocidental é mais utilizado, contra um certo tipo de comunismo ou marxismo que estaria rondando e a todo momento infectando as relações sociais. Eu cito o próprio Olavo de Carvalho, né? Eu abro aspas para ele, para que aquela instituição se disseminasse em círculos mais amplos e se tornasse o eixo articulador de uma nova estratégia mundial, foi preciso chegar às décadas finais do século XX, quando o desmantelamento do Império Soviético deu razão àqueles pioneiros. Aqueles pioneiros são Lucas, Horkheimer, enfim. Hoje é impossível não perceber a aliança mundial de neocomunistas, anarquistas, neonazistas, radicais islâmicos e até budistas contra os Estados Unidos e Israel. As últimas fortalezas da civilização condenada, contra a qual literalmente vale tudo. A civilização condenada é a civilização ocidental judaico-cristã. E a ONU, por sua vez, seria uma expressão material da tentativa de se criar um Estado global, evidentemente patrocinado pelo Partido Democrata, vai dizer Olavo de Carvalho, pelas fundações Rockefeller e Ford, pelo New York Times, por entidades semelhantes. Trata-se de um progressismo transnacional, um termo que para o Olavo serve para designar a densa cobertura retórica de ódios irracionais e calúnias desencontradas que adornam um movimento cuja unidade estratégica é, no entanto, inegável. E aqui eu fecho aspas, né, do Olavo. Inegável, evidente que existe a tentativa de se criar um Estado global através da ONU, justamente para causar a derrocada da civilização judaico-cristã, para que, obviamente, entre em jogo uma civilização nova comunista. É evidente isso, pelo menos na leitura social de Olavo de Carvalho. Entre os resultados do estabelecimento de um novo Estado global e, portanto, de uma instituição, de uma ideologia e ordens globais, né, da instituição de uma ideologia e de uma ordem global, a chamada nova ordem mundial, seria a naturalização de barbaridades quase nazistas, né? O resultado da naturalização de barbaridades nazistas, na medida em que o nazismo, enfim, está numa aliança muito profícua com o neocomunismo, segundo o autor. E dentre esses resultados quase nazistas, se poderia observar, por exemplo, o uso de fetos abortados para a fabricação de refrigerantes Pepsi. Sim, ao mesmo tempo, essa naturalização impõe, na interpretação olavista, uma certa cultura gaysista que torna obrigatório, aspas pro Olavo de Carvalho, achar lindo a relação homossexual, né? Ou seja, a relação homossexual está sobre um crivo estético, ou é bonito, é feio. Bom, na medida em que há um individualismo metodológico inserido em seu olhar para a realidade social, aliado, claro, a um senso forte religioso, cabe ao autor encontrar as malícias das vontades dos indivíduos, os planos maléficos que podem ser planejados em salas escuras e aplicados para o controle social. Um exemplo clássico é, abro aspas para o Olavo, os Beatles eram semi-analfabetos em música, não sabiam nem tocar violão. Quem compôs as canções foi Theodor Adorno. Ou seja, não, o que eu quero dizer com isso? Vamos dar uma paradinha aqui e vamos respirar um pouco. O que eu quero dizer com isso? O Adorno, ele de repente, ele chegou nos Beatles, ele falou, gente, vamos compor umas músicas aqui a gente? Vamos compor? Adorno era musicista, compositor, etc e tal. Se eu não me engano, ele era formalmente músico, de fato, né? De fato. Ele chegou ali para os Beatles, se reuniu com o pessoal. Eu vou fazer umas músicas, vocês tocam e a gente domina o mundo. O que vocês acham? É óbvio que a minha ilustração é uma ilustração debochada, mas poxa, é real essa frase, é uma aspas, não é uma brincadeira, né? Não é como se eu tivesse tirado isso do nada. É um pouquinho mais real. A própria Terra plana não foi poupada pelo filósofo. Dentro da escrita do Olavo de Carvalho, a Terra plana ganhou um carinho.
E tudo se passa como se fosse uma defesa da investigação científica objetiva, né? Eu abro aspas para o Olavo de Carvalho. Para mim, essa questão de terra plana é como qualquer outra. Ninguém tem certeza de porra nenhuma. As pessoas sensatas se divertem com a investigação, os neuróticos se ofendem com a pergunta. É importante, é sinceramente interessante compreender a maneira como se entende que a investigação é do bem, né? E questionar a investigação seria do mal. Os neuróticos ficam incomodados com a investigação das pessoas honestas, com um senso investigativo e um ímpeto de conhecimento que buscam saber se de fato a Terra ela é ali, talvez, uma esfera geóide, não sei, ou se é plana, né? Ou se é plana. Olavo de Carvalho duvida da validade da física clássica newtoniana. Eu nem sei como explicar isso. Eu nem consigo. Isaac Newton teria sido um péssimo pesquisador que espalhou o ateísmo pelo Ocidente através de uma suposta tese falsa de que um corpo em movimento tende a ficar em movimento e, portanto, muda sua tendência quando entra em contato com outros corpos, né? E um corpo em repouso tende a ficar em repouso e que vai sair dessa posição de repouso através do contato com outros corpos, né? Isso não faz muito sentido. Eu abro aspas para o Olavo de Carvalho num dado momento. Todas as aspas que eu estou abrindo saem de textos que fazem parte do próprio site do Olavo de Carvalho, são artigos dele reunidos em seu site. Abro aspas aqui. Quando mencionei, por exemplo, as consequências nefastas que o mecanicismo newtoniano espalhou na cultura europeia, fato que já é de domínio público pelo menos desde o século XIX, só não me xingaram a mãe porque não acreditavam que alguém capaz de atentar contra a memória do autor dos princípios matemáticos da filosofia natural pudesse jamais ter tido mãe. Quando escrevi que o próprio Charles Darwin for o inventor do design inteligente, hoje tão abominado pelos evolucionistas, coisa que não pode ser ignorada por ninguém que tenha lido algo mais que as orelhas de A Origem das Espécies, fui imediatamente rotulado como fanático religioso indigno de ocupar um espaço na mídia. Quando expliquei que sem o conhecimento do simbolismo astrológico é impossível compreender direito as concepções cosmológicas de Santo Tomás de Aquino ou a estética dos catedrais góticos, o que é a obviedade das obviedades para quem haja estudado o assunto, passei a ser chamado pejorativamente de astrólogo pelos senhores Rodrigo Constantino e Janer Cristaldo. Como ninguém ignora, são autoridades insígnes em história medieval, né? Que é um deboche do Olavo para o Constantino e para o Janer Cristaldo. É interessante essa citação do Olavo de Carvalho, porque os princípios matemáticos da filosofia natural, eu li pedaços dele. E assim, não há nada muito nefasto ali, né? É uma tentativa de formular uma filosofia natural com um princípio matemático que viria a se tornar aquilo que a gente chama hoje de física. A Origem das Espécies, há muito tempo eu a li. Não lembro de ter percebido qualquer forma de criação de design inteligente, sinceramente. Os processos são explicados sem a necessidade de uma inteligência, na verdade, né? Inclusive, é o princípio da ruptura que guia o que está, a interpretação natural ali do Charles Darwin, né? É o princípio da ruptura, da possibilidade de haver rupturas imprevisíveis, né? E essas rupturas imprevisíveis, elas vão, enfim, o mundo vai dar conta delas de alguma maneira. Por fim, em sua busca incessante por culpados individuais para problemas sociais, a pandemia foi apresentada como uma mentira. E o vírus, como uma fabricação chinesa com fins de controle social, né? Eu abro aspas para o Olavo. Se há um perfeito idiota, isso a gente, inclusive, pode até ler junto, essas duas citações que eu vou dar nesse momento. Se há um perfeito idiota, pode imaginar, só um perfeito idiota, aliás, pode imaginar que a disseminação de um vírus chinês no mundo foi um acidente. Mas o Ocidente está repleto de perfeitos idiotas. Repleto de perfeitos idiotas. Diante dos quais os chineses têm um justificado senso de superioridade. E por fim, o medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel, que é basicamente o mesmo discurso utilizado pela família Bolsonaro, pelo bolsonarismo, de saia na rua, enfrente a gripezinha, né, com a moral que você tem aí, e faz o Brasil continuar seguindo, né? E no dia 25 de janeiro de 2022,
8 dias após receber o diagnóstico de Covid-19, o Olavo faleceu na sua cidade, em Richmond, Virgínia. Uma das suas filhas, aquela que rompeu com o pai, fez um livro em conjunto com o Henri Bugalho, descrevendo como era, né, viver com o Olavo, a Heloísa de Carvalho. Ela, por sua vez, afirmou publicamente que foi Covid, foi decorrência da Covid. Ela afirmou que foi decorrência da Covid. Eu trago esse início mais para a gente contextualizar o que é o pensamento do Olavo e como que existe um individualismo metodológico aliado a um moralismo religioso que aí sim é muito nocivo. O individualismo metodológico por si só é um método, uma metodologia, a metodologia que parte de determinados princípios para chegar a determinados resultados. Isso é uma coisa. Quando se alia a um conteúdo forte, religioso, moral, de cunho reacionário, aí a gente tem um caminho específico traçado, um caminho específico que me parece passar muito, primeiro, por uma moralização extrema da vida pública. Uma moralização extrema demais da vida pública. E talvez extrema não no sentido de que é um assunto sempre presente, mas no sentido de que é quase como se a estrutura determinante do mundo fosse a moralidade. E na moralidade é ali que a gente poderia encontrar, talvez, a verdade das coisas. É sabendo se o Guilherme é um cara do bem que eu vou saber se quando ele diz para hidroxicloroquina se tornar um remédio presente na bula, se isso é legal ou não, se faz sentido ou não. Tipo, eu não sei se faz, não tenho qualquer domínio de análise laboratorial para conseguir estabelecer qualquer forma de conclusão acerca da eficiência de um remédio para uma doença específica. Mas se eu sei que ele é do bem, então eu posso acreditar no cara, né? Se ele tem eu quero dizer, se ele tem uma moral que me faça sentido, que eu possa concluir que se trata de uma pessoa verdadeira, então com certeza o que ele tem a dizer tende a ser verdadeiro.